Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma sequência de aulas que falarão sobre ligações químicas. E na aula de hoje, a ligação que nós vamos estudar é a ligação iônica. Mas antes da gente começar a falar da ligação iônica em si, vamos entender um pouquinho sobre as ligações em geral. Então, as ligações químicas, elas são base para a formação das substâncias. Então, as substâncias, independentes de serem orgânicas ou inorgânicas, os átomos se reúnem através de ligações químicas. A maioria das ligações vão seguir a regra do octeto. Existem algumas exceções, mas em geral, a maior parte segue a regra do octeto. E elas são divididas em três grupos: a ligação iônica, a ligação covalente, que se divide em sólidos covalentes ou moleculares, sendo que no ensino médio a gente estuda a ligação iônica e a ligação covalente molecular, e por fim a ligação metálica. Cada uma delas tem uma característica e tem um tipo de elemento envolvido. Antes de mais nada, a gente vai entender o que é a regra do octeto que rege as ligações, principalmente a ligação iônica e a ligação covalente molecular. Nós conhecemos os gases nobres, que estão lá na classificação periódica. Para quem não se lembra, os gases nobres localizam-se na última família da nossa tabela, que é a família 8A, 18 ou 0. Eles são considerados elementos estáveis naturalmente. O que isso significa? Que eles não se misturam com os outros elementos da tabela periódica e nem entre si mesmo. Então, por terem estabilidade, eles não se reúnem com outros elementos. Eles têm 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada. Sendo assim, o número 8 é considerado o número da estabilidade. Então, todo elemento da tabela periódica precisa ter 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência, para ser estável como um gás nobre. Por isso que as ligações químicas vão ocorrer. Os elementos querem ter 8 elétrons. Aqui nós temos um exemplo da ligação iônica. A ligação iônica, a característica dela principal é a formação do retículo cristalino. Então, nós temos a formação dos cristais, onde nós temos cátions e ânions compondo o material. Aqui nesse exemplo, nós temos a representação do cloreto de sódio. As bolinhas verdes representam o elemento cloro e as bolinhas roxas representam o elemento sódio. Como que eles estão ligados entre si para formar o componente do sal de cozinha. Como que a gente faz para reconhecer uma ligação iônica? Então, vamos ver as principais características. Primeiro, elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência, que é uma característica específica dos metais, eles perdem todos os elétrons que eles tiverem e vão formar os cátions. Os elementos que tiverem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, que é a camada de valência, que são os ametais, vão ganhar a quantidade de elétrons necessárias para completar 8 elétrons, formando os ânions. Os metais que perdem elétrons vão doar os seus elétrons para os ametais. A ligação química só acaba quando todos os elétrons forem doados e o elemento que receber toda a quantidade necessária para completar o seu octeto. Então, a característica da ligação química iônica é ser uma ligação entre metais e ametais. E nós falamos que ela ocorre através de uma transferência de elétrons, onde o metal doa todos os seus elétrons para o ametal. Em geral, quem possui ligação iônica são os sais, que nós encontramos na composição dos minerais, que são as rochas. Então, eles vão ter ligação iônica na estrutura. Vamos ver alguns exemplos? Então, vamos lá. Toda ligação iônica é entre metal e ametal. Então, obrigatoriamente, um elemento tem que ser metálico, porque é ele que vai perder o elétron, e o outro elemento tem que ser o ametal, porque ele vai ganhar o elétron. Então, a primeira ligação que nós vamos fazer será entre o sódio e o cloro. Então, sódio, família dele, família 1A. Então, a gente lembra que por ser elemento representativo, por estar na família A, o número da família corresponde ao número de elétrons da última camada.
Então, podemos afirmar que na camada mais externa do sódio nós temos um elétron. Por ter apenas um elétron, ele vai perder esse único elétron. E aí, ele se torna um cátion e a carga dele vai ser mais 1. Lembrem-se que elétron é carga negativa. Então, por perder carga negativa, ele vai ter uma carga positiva a mais. O cloro é da família 7A, é um halogênio. Portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Como está mais próximo do 8, é mais fácil para ele ganhar um elétron. Então, o cloro ganha um elétron. Se ele está ganhando carga negativa, ele vai ficar mais negativo. Então, ele vai se transformar no ânion Cl-1. Aí, nós vamos fazer a primeira fórmula, que é a fórmula eletrônica, ou também conhecida como fórmula de Lewis, da ligação entre sódio e cloro. Então, aqui nós temos uma representação do elemento cloro neutro, com as 3 camadas eletrônicas e a última camada tendo apenas um elétron. E nós temos a representação do elemento cloro neutro, com as suas 3 camadas eletrônicas, possuindo 7 elétrons na última camada. Por ter 7 elétrons na última camada, então ele vai receber um elétron do sódio. Então, o sódio vai doar o elétron para o cloro. Sendo assim, vão ser formados os íons, o sódio vai ficar com carga mais 1, e aí ele passa a ter apenas 2 camadas, sendo que na última, que é a mais externa, tem 8 elétrons, e o cloro, na última camada que tinha 7 elétrons, agora passa a contar com mais 1 para formar 8, que é o elétron que veio do sódio. E a carga do cloro é menos 1. A fórmula molecular vai seguir uma regra. Sempre tem que vir o cátion primeiro e na sequência o ânion. Então, nós vamos colocar aqui lado a lado. Na mais 1, Cl menos 1. A carga dos dois é igual, então vão se anular. Então, a fórmula molecular vai ficar NaCl. Vamos fazer mais um exemplo. Agora, o nosso exemplo vai contar com o cálcio e o flúor. O cálcio, símbolo Ca, pertence à família 2A. Portanto, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Lembrando, elementos que têm até 3 elétrons perdem os 3. Como o cálcio tem 2, ele vai perder 2 elétrons. Se está perdendo carga negativa, ele vai ficar mais positivo. Então, a carga do íon dele vai ser mais 2. Então, ele é um cátion bivalente. O flúor está na família 7A, assim como o cloro. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência, que é a última. Portanto, para ficar com 8, ele vai ganhar 1. Carga do ânion flúor vai ser menos 1, porque ele vai ter um elétron a mais. Então, vamos ver como é que fica a fórmula eletrônica do flúor. Do flúor e do cálcio. Nós temos aqui o cálcio com os 2 elétrons dele na camada de valência, que é a última. E nós temos aqui o primeiro flúor, que tem 7 elétrons. Então, o flúor só precisa de um elétron para ficar estável. Nós vamos pegar um elétron do cálcio e doar esse elétron para o flúor. Na hora que eu colocar esse elétron aqui no flúor, ele já vai ter completado o seu octeto, ele já terá 8 elétrons. Mas percebam que vai ficar sobrando um elétron no cálcio. E esse elétron não pode sobrar. Para que esse elétron seja doado, então eu preciso escrever um outro elemento que recebe elétrons. Então, nós vamos desenhar outro flúor, que também terá 7 elétrons, como o anterior. E aí, esse elétron vai ser doado para o próximo flúor. E aí, colocando mais um elétron aqui, o flúor vai ficar com 8. Olhando essa estrutura, o cálcio doou os 2 elétrons que precisava. Cada flúor está com 8 elétrons agora. Então, percebam que para estabilizar um cálcio, foram necessários 2 flúors. Então, vamos ver como é que fica a fórmula molecular, a fórmula da substância. Vou colocar os íons cátion e ânion lado a lado. Então, o cátion é Ca mais 2 e o ânion é F menos 1. Nós temos aqui uma regra prática, que é só fazer a inversão das cargas em X. Então, o 2 do cálcio vai descer para o flúor e o 1 do flúor desce embaixo do cálcio. Por isso que fica CaF2. Se nós compararmos com a fórmula eletrônica, um cálcio apenas e 2 flúors.
Então, a fórmula eletrônica justifica o porquê da fórmula molecular. Então, é só fazer a multiplicação em cruz das duas valências. Então, o 2 do cálcio desce no flúor e o 1 do flúor desce no cálcio. Para finalizar, vamos fazer mais um exemplo. Uma ligação entre alumínio e oxigênio. Alumínio, símbolo Al, está na família 3A. Portanto, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele perde 3 elétrons. Carga dele, perdeu carga negativa, fica mais positivo. Então, nós vamos formar o cátion trivalente alumínio. O oxigênio está na família 6A, ele é um calcogênio. Portanto, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Como ele já tem 6 elétrons, é mais fácil ele ganhar para chegar em 8. Portanto, ele vai ganhar 2 elétrons para completar o octeto. Sendo assim, ele forma o ânion bivalente O-2. Vamos ver como é que fica a fórmula eletrônica. Então, nós vamos desenhar aqui primeiro um alumínio com 3 elétrons. E nós vamos desenhar um oxigênio com 6 elétrons. Então, nós vamos fazer a doação de um elétron por vez. O alumínio doa um elétron para o O passa a ter 7 elétrons. Ainda falta 1. Como o alumínio tem elétron disponível, ele vai doar mais um elétron para esse O. E aí o oxigênio vai ficar com 8. Então, o oxigênio já está estabilizado. Mas percebam que vai ficar faltando um elétron para o alumínio doar. E esse elétron não pode ficar sobrando. Então, nós temos que desenhar mais um elemento que ganha elétrons. Então, vamos desenhar outro oxigênio com 6 elétrons no total. Vamos doar esse elétron para o oxigênio. O oxigênio vai ficar com 7 elétrons e acabaram os elétrons do alumínio. Mas o oxigênio não pode ter 7 elétrons, tem que ter 8. Então, nós somos obrigados a desenhar mais um elemento que doa elétron. Então, nós vamos desenhar mais um alumínio com 3 elétrons. Vamos doar um elétron desse alumínio para o oxigênio. Percebam que o oxigênio já completou o octeto dele. Então, já está estável. Porém, o alumínio tem 2 elétrons sobrando, não pode ficar sobrando. Então, vamos desenhar outro elemento que recebe, que é o oxigênio novamente com 6 elétrons. Ele vai doar um elétron para o O, vai ficar com 7 o oxigênio, e tem mais um elétron para ser doado, e aí eu posso doar para ficar com 8. Agora sim, os 2 alumínios doaram os elétrons deles, e os 3 oxigênios estão com 8 elétrons e estão estáveis. Vamos ver como que fica a fórmula molecular. Vou colocar cátion e ânion lado a lado. Se as cargas de cima, as valências forem iguais, elas serão anuladas, porque eu vou poder simplificar. Nesse caso, elas não são iguais. Então, eu vou multiplicar em cruz. Então, o 3 do alumínio vai embaixo do oxigênio. Por isso que fica O3. E o 2 do oxigênio vai embaixo do alumínio. Por isso que fica Al2. Então, a fórmula do composto é Al2O3. Vamos conferir com a fórmula eletrônica? Observem que nós desenhamos 2 alumínios, por isso Al2. E temos 3 oxigênios, por isso O3. Espero que vocês tenham entendido. Agora é só praticar fazendo os exercícios. Obrigada e até a próxima aula.